Bem-vindo ao FESP News, eu sou Luciano Nascimento e este é um programa do curso de Direito da FESP Faculdades. E nós hoje aqui recebemos a professora Ana Carolina Gondim para tratarmos sobre direito, dentro do programa do curso de Direito da FESP, que é uma organização da Coordenação de Pesquisa e Extensão do curso de Direito da FESP Faculdades. Ana Carolina Gondim, bem-vinda ao FESP News. Muito obrigada. Para mim é uma honra o convite, e a participação desse programa tão inovador, promovido pela nossa coordenação de pesquisa e ancorado por você, professor Luciano Nascimento. Muito bem. Convencionávamos aqui em off, que trataríamos, portanto, dessa conversa em duas partes, em dois blocos do FESP News. No primeiro deles, as disciplinas lecionadas por você no curso de Direito da FESP, História do Direito e Teoria da Constituição. No segundo e último bloco, trataremos sobre a sua mais recente obra, Corpos Estranhos. E a professora Ana Carolina Gondim irá dizer o que são corpos estranhos, interrogação, que é um trabalho seu em nível de mestrado, é a dissertação de mestrado da professora Ana Carolina Gondim, mas isso só no segundo bloco. Neste primeiro bloco, professora, comecemos então pela disciplina História do Direito. O que podemos compreender com essa expressão História do Direito? Bem, professor Luciano, inicialmente nós podemos e devemos compreender, que quando a gente fala em História do Direito, a gente fala também de cultura jurídica, Inicialmente, quando introduzimos efetivamente o plano de curso, aos nossos alunos da graduação, eu começo o curso de História do Direito, História do Direito, dizendo o seguinte: primeiro, parafraseando aqui o Merleau-Ponty, o homem, ele antes de qualquer coisa, uma ideia e uma criação histórica, E segundo, o direito é produto cultural e faz parte do processo cultural. Então, quando a gente fala em História do Direito, a gente trata do estudo, da análise, da pesquisa efetivamente, das instituições jurídicas, entendendo o direito como produto de uma cultura, e o homem como um ser histórico, e como a evolução, a mudança, a modificação do direito se dá a partir exatamente dessa compreensão, de uma compreensão culturalista do direito, Então, o direito, ele é uma promoção, vamos colocar assim, da sociedade e do homem, E sofre recortes, Recortes temporais, recortes espaciais. Então, quando a gente fala em História do Direito, quando a gente fala em lecionar a História do Direito, aprender, ensinar e aprender a História do Direito, nós estamos tratando do direito como objeto cultural, a partir de um contexto de ordem social, de ordem antropológica, de ordem política, de ordem econômica, Então, é observar o direito ao longo do tempo a partir exatamente dessas categorias, para que nós possamos compreender exatamente como este direito é hoje, Nós não podemos viver com os olhos de maneira alguma vendados para a história, Então, quando a gente fala em História do Direito, nós falamos dessa interseccionalidade, vamos colocar assim, que a sociedade produz em interação com o homem, o homem como ser individual e como ser coletivo também. Muito bem. Bom, você leciona também uma segunda disciplina no curso de Direito da FESP, que é Teoria da Constituição. Com o advento do Estado Constitucional, essa teoria da Constituição se transformou na teoria das teorias do direito. Como anda a teoria da Constituição nesse momento em que nós estávamos num constitucionalismo, fomos para um neoconstitucionalismo, chegamos a um ativismo judicial? Como anda a teoria da Constituição nessa loucura constitucional do mundo ocidental? Bem, a teoria da Constituição anda ótima, anda excelente. O que não anda muito bem, digamos, é a prática constitucional aqui no Brasil, Inclusive, eu costumo dizer, brincando obviamente, mas é uma brincadeira que tem lá o seu fundo de verdade, Que dó dos professores no Brasil hoje que lecionam, como eu, direito constitucional, direito administrativo, Que dó desses professores, porque infelizmente a teoria nos traz um panorama e a prática, principalmente no nosso estado, nos leva a outra. Bem, a teoria vai muito bem. O que há um desencontro, pelo menos aqui no Brasil, é da teoria com essa prática,
Eu concordo que em tempos de neoconstitucionalismo, né, esse novo constitucionalismo, né, ancorado a partir da ideia dos princípios, né, da robustez dos direitos fundamentais e da concretização desses direitos, né, esse novo constitucionalismo que surge a partir da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, né, nos leva exatamente ao entendimento de que a Constituição por si só, ela será apenas e tão somente, né, um papel se não tiver efetividade, não é isso? Então, a efetividade nos leva, a concretude da Constituição nos leva efetivamente à consolidação, à vivência real e efetiva dos direitos fundamentais pelo cidadão, né? Porque a Constituição nada mais é do que um documento, né, que organiza política e administrativamente qualquer Estado, mas também a sociedade, né? E é um instrumento de extrema relevância quando esta sociedade é educada politicamente, quando ela é civilizada politicamente. Infelizmente, não é o caso da nossa sociedade. Palavras duras, não, professora, mas palavras necessárias, né? Nós não podemos educar o nosso aluno a partir de uma ilusão. Nós temos que trazer o nosso aluno, né, para a vida real efetivamente, né? Então, a teoria da Constituição vai excelente. A prática constitucional em nosso Estado é que não anda tão bem assim, né? Mas é um componente curricular extremamente instigante, porque leva o aluno, né, a pensar um pouco e a se educar politicamente, né, a partir exatamente das bases que a teoria da Constituição nos proporciona. Muito bem. E nessa ideia do neoconstitucionalismo, ou seja, dessa supremacia da ideia dos princípios na teoria do direito, há ainda espaço para reconstruirmos a ideia de que essa praxe constitucional ela precisa não se, como diz os italianos, se alontanar da teoria, mas sim se aproximar da teoria? Como é que os juízes imaginam o seu ato de decidir divorciado da teoria constitucional? Bem, Luciano, eu não vou ousar dizer como é que os juízes, né, enfim, pensam ou deixam de pensar. Eu lamento apenas que o que você afirmou ou perguntou, enfim, seja verdade. Se foi uma afirmação, o fez muito bem, né? Nós observamos como observadora, vamos colocar assim, como observadora da sociedade, como observadora do direito, né? Efetivamente, eu tenho lá as minhas conclusões e neste ato de observar, eu percebo que realmente, às vezes, né, eu vou usar a palavra às vezes, vou me colocar dessa maneira, né? Há realmente um distanciamento do que é para o que deveria ser. Porque, observe, quando a gente fala em princípios, a princípio, né? Desculpe o trocadilho, mas inicialmente pode-se até se pensar que é algo etéreo, né? Mas não, os princípios eles têm concretude, né? Não só os princípios explícitos que estão efetivamente na norma constitucional, mas até mesmo os implícitos, né, pelo tratamento teórico que os constitucionalistas, os juristas dão, e de forma exaustiva hoje. Então, esse distanciamento, muitas vezes, das decisões judiciais, daquilo que deveria ser, porque, como nós mesmos aprendemos e lecionamos em teoria do direito, uma coisa é o dever ser, é o que deve ser, outra coisa é o ser. Né? É a realidade, efetivamente. E a nossa realidade realmente nos leva a entender que muitos juízes se distanciam, né? E esse distanciamento leva a uma exacerbação de um subjetivismo, né? Ou do subjetivismo, que pode trazer, às vezes, mais malefício do que benefício à sociedade, né? Então, uma distorção, efetivamente, do que seria essa atividade ativa ou proativa dos juízes, né, na tentativa, efetivamente, de dar concretude aos princípios constitucionais e, consequentemente, à própria Constituição. Então, tudo, para mim, é uma questão de razoabilidade. Nós temos que ser razoáveis e proporcionais, né, em absolutamente tudo, inclusive na atividade jurisdicional. E, para isto, é necessário que os nossos magistrados, efetivamente, se adonem, conheçam a teoria, se aprofundem na teoria, né, no estudo desses princípios, tá certo? E observem que, muito embora os princípios sejam normas
com altíssimo grau de abstratividade, mas não tanto assim para que nós fujamos da realidade, né? Então, efetivamente, é necessário um repensar, né, uma ressignificação a respeito dessa situação no nosso país. Muito bem, professora. Você assiste ao FESP News, eu sou Luciano Nascimento e hoje nós recebemos a professora Ana Carolina Gondim, que faz parte do corpo docente do curso de Direito da FESP Faculdades. E com Ana Carolina Gondim falamos sobre duas disciplinas que ela leciona aqui no curso de Direito da FESP: História do Direito e Teoria da Constituição. E no segundo bloco voltamos para falarmos com Ana Carolina Gondim sobre o seu trabalho de dissertação de mestrado na Universidade Federal da Paraíba. Corpos estranhos, interrogação. Que são corpos estranhos? No segundo bloco, com Ana Carolina Gondim.